A Ter a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Pois bem, gente, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Gleuson, como sempre. Agora mais recente na equipe, né? Nosso colega Roque, que veio para nos ajudar e contribuir, né? Tem a nossa colega Elza, que assessora sempre nas gravações e nos trabalhos pedagógicos. Hoje nós falaremos de um tema que a gente tem alguns empreendimentos dentro do lote do Bahia Produtiva, que é chamado de quintais agroflorestais. Esses quintais agroflorestais, eles nos trazem uma vertente de uma nova forma de agricultura. Dentre estes, né, nós já fizemos algumas atividades de mobilização com essas famílias, de sensibilização. Já fizemos outras gravações no sentido de sensibilizar como é que seria essa questão da implantação desse quintal. Falamos como é que funcionaria o manejo desse quintal e agora a marcação e distribuição dessas plantas no quintal. E agora nós vamos na etapa seguinte, que foi depois da adubação, que também foi outro vídeo que nós fizemos, né? Esse quintal, ele precisa também ser corrigido as deficiências nutricionais de solo, né? De solo e da nutrição das plantas. E agora, nesse exato momento, nós vamos ter uma sinalização da marcação dessas covas depois de adubada e aguardar o período chuvoso para fazer o plantio das mudas, que na sequência vai ser outro vídeo, né? Como é que a gente vai distribuir essas mudas que vão ser frutíferas e plantas que vão ser para servir a cobertura do solo. Nesse momento agora nós vamos demonstrar como é que fica a área sinalizada e marcada para receber essas mudas que vão ser cultivadas. Nós iríamos dirigir a área agora. Bem, gente, conforme nós colocamos anteriormente, o que nós já fizemos nessa área sobre o preparo do quintal agroflorestal, agora nós já fechamos mais uma etapa, né, do que vai ser feito, né? Como vejamos aqui, nós já adubamos as covas que foram abertas, né? Já a cova aqui, o berço praticamente já foi preparado, já está fechado. Aqui nós temos a localização com esse torno, né? Onde sinaliza o meio da cova, onde vai ser plantada a muda de plantio, né? Que aí pode ser de qualquer frutífera ou de qualquer planta que vai cobrir o solo. E aqui nós temos o canto da cova, onde foi adubado para plantar a muda. Nós temos aqui o canto da cova. Esse canto da cova aqui, ó, ele pode ser cultivado uma abóbora, ele pode ser cultivado uma melancia, ele pode ser cultivado um pepino, um maxixe, um quiabo, um tomate, entendeu? E são plantas que realmente elas vão sair com espaço curto de tempo, em questão de 60 a 90 dias. Essas plantas vão começar a dar renda para o agricultor. Enquanto essa muda que vai ser plantada aqui, ela está crescendo. Enquanto isso, além dessa muda, além desse cultivo feito na quina da cova, aqui como nós estamos marcando aqui, o agricultor ele vai cultivar no meio dessas linhas o feijão, o milho, a mandioca, a cana, o napier, a palma aqui para o gado, né? A mandioca. Enfim, são culturas que vão também ajudar na outra renda, enquanto essas plantas estão crescendo tudo junto. Posteriormente, vão começar as colheitas. O agricultor lá, se ele plantou uma abóbora, nessa outra aqui ele plantou uma melancia, nessa outra lá ele plantou um maxixe,
Nessa outra sequência, ele plantou um quiabo, um pepino. Então essas culturas vão começar a dar renda para esse agricultor enquanto essa muda está crescendo. E enquanto a isso, ele tem rendas diversificadas na mesma área, né, produzindo de tudo um pouco. Aqui a gente já tem um exemplo aqui, ó, de algumas culturas que foram cultivadas. Por exemplo, nós temos aqui a abóbora. Foi plantada, não foi no lugar certo, que era para ter sido plantada lá, mas está se iniciando um processo produtivo. A mandioca foi plantada, mas por uma ocorrência climática não desenvolveu, a cultura voltou. E agora recente a gente vai novamente plantar. Aqui nós já temos a abóbora, que daqui a pouco tempo vai começar a produzir, né? Nós temos ali do outro lado a melancia, daqui pouco tempo mais na frente vai também chegar a produzir. Nós temos a mandioca que vai ser novamente cultivada na área, né, replantada. Enfim, vai ser inserido outras plantas que vão ajudar a fazer a renda da área da atividade, né? Então a agroecologia ela é mais diversificada possível. Aqui nós temos ali manga, que também vai produzir com o tempo, né? Não foi plantada agora no plantio desse ano, mas ela vai com o tempo produzir. E isso vai ajudando a receita do agricultor. Aqui nós temos aqui, ó, para vocês verem, o cultivo da melancia. Para vocês verem, ó. Então ela está desenvolvendo ainda. Tem outras frutas chegando, né? Aqui do outro lado nós temos os agentes polinizadores, que são as abelhas, né? Que vem polinizando essa melancia aqui e outras, né? Nós temos aqui a palma, que é outra cultura que quem trabalha como agricultor, que tem gado, que tem galinha, que tem porco, pode fazer alimentação a partir da palma. Então por isso que a agroecologia a gente tem que inserir todas as culturas numa área só. E temos aqui agora também a mandioca já numa fase mais adulta. Essa aqui é um pé da mandioca chamada coqueirão. Ela é uma mandioca mansa. Ela não é uma mandioca brava, mas também ela não é mansa. Mas ela adaptou bem aqui na nossa situação e desenvolve bastante, né? Então, para você ver, a área está praticamente toda preparada, como vimos aqui. Pode mostrar aqui, colega. E essa aqui já é uma cova que foi feita, ó, para adubação da área, né? Para adubação para o plantio. Ela já está marcada. E estamos na fase final, né? Esperando a chuva melhorar para fazer o plantio das mudas. Essas mudas que os agricultores precisam implantar são as mudas que vai comprar o cardápio dele, o cardápio da família, o cardápio dos animais que eles criam, o cardápio dos filhos para tomar o café da manhã. Então elas vão ser implantadas na área. Por isso que a agroecologia ela prevê uma mudança drástica da nossa agricultura, né? Então a gente precisa produzir cada vez mais alimentos, e alimentos de melhor qualidade possível, mais saudável, sem veneno, sem agrotóxico. Pois bem, pessoal, aqui como nós planejamos, ela vai ter uma quantidade de plantas de cada espécie. E aqui é uma demonstração do nosso pé de limão Tahiti, que é uma planta que estava praticamente morta, né? E ela não tinha produção nenhuma, essa planta estava praticamente morta, estava seca todos os galhos, onde nós fizemos um processo de recuperação nela, utilizando o calcário, utilizando o pó de rocha e utilizando o biofertilizante, que é o biogel, né? Nós fizemos várias irrigações com o biogel e olhe para vocês verem a carga dessa planta. Olha aí como é. Os galhos estão arriados. O lado de lá, que foi um lado que sofreu mais com a planta, né? Então ele não carregou tanto. Mas a gente ainda está num processo de revigoramento dela, né? Ela não se recuperou 100% ainda. Você fez uma cobertura? Nós fizemos uma cobertura morta, onde nós temos aqui, ó.
o resíduo do pó de rocha com o calcário ainda, dá para ser visto, né? E aqui, olha só como é que a terra começa a fazer o processo de fertilização, ó, as minhocas. E a cobertura morta para economizar a água, que é um processo que nós ainda temos muita dificuldade, que é a falta de chuva, né? Mas enfim, esse é um exemplo para nós aqui, onde tem bastante fruto essa planta. E assim, imagine aí essa área com algumas plantas desse, vamos botar uma quantidade de limão. Só aqui eu faria uma renda, né, com a questão do limão daqui uns 15, 20 dias. Então por aí a gente se tira que as culturas precisam ser mais diversificadas possível, né? Aqui mais um pouco, nós estamos mostrando aqui, ó. Meu vizinho também cultiva, né? Uma área de mandioca. Ele acertou, né? Porque foi feito o plantio no início das águas, preferência nos meses de novembro, né? Certo que é uma área assim que tem bastante toco, alguns problemas de solo, de fertilidade, né? E foi alcançado o período das chuvas do mês de novembro. A mandioca saiu excelente. Esse é um aipim que cozinha bem. Esse é o aipim colombo. E ela se desenvolveu otimamente, né? Um aipim muito bonita a área. Foi plantada no mês de novembro. A área está sem defeito. Não tem problema com praga nem doença. É um aipim de primeira mesmo. E aqui, né, essa área nossa, que foi plantada toda recente, era para estar nesse nível, mas foi plantado em momentos diferentes, e aí a chuva não contribuiu com a melhora do plantio na área, né? Hoje a gente vai ter que refazer o replantio dessa terra, né? Agora, recente, vamos plantar. E aqui assim, essa é a nossa área pioneira, né? Voltada para a agroecologia. A questão é quintais agroflorestais. Nós trabalharemos agora recente na comunidade de Tiagos, onde nós faremos o início da preparação da implantação de quintal agroflorestal lá, onde é avicultura e quintais agroflorestais. E temos também a outra, que é a comunidade de Piripiri, onde a gente está fazendo o mesmo trabalho de implantação de quintal agroflorestal, né? E no mais, né, a gente acredita que esses quintais, eles precisam ser incentivados, os agricultores, para que a gente haja uma mudança de nossa agricultura, para que não se degrade recursos naturais, e sim produza recursos naturais. Esse é o apelo principal, onde o mundo necessita fazer. Já complementando essa ideia desse sistema agroecológico, aqui nós temos a mandiocultura, que foi uma cultura inserida e uma necessidade real nossa, da família, né, do próprio sítio, que vai ter demandas da própria pecuária, né? A criação de aves, ela vai ser introduzida aqui. E no entanto, a mandioca, ela é um carro-chefe, que ela é cultivada dentro desse sistema, né? Nós não estamos aqui 100% com a nossa cobertura ainda, por um seguinte: nós tivemos um problema aqui de estiagem, e a nossa mandioca, ela teve um atraso por conta da chuva, que foi insuficiente. Já éramos para nós termos plantado as mudas. Pode-se ver que as covas estão aqui preparadas, né, para plantar. E o verão desse ano não foi possível fazer o plantio dessas mudas, onde nós já estaríamos com essa área praticamente já formada, né, tendo a cobertura já adiantada, e essas covas prontamente já com as mudas já plantadas, né? Mas isso não foi possível. Mas assim, onde nós plantamos inicialmente a mandioca, né, o aipim, ele já está aqui na sua plena desenvolvimento, né? E certamente não foi cultivado, aliás, foi implantado toda a área, mas infelizmente devido à estiagem, né, a mandioca, ela não teve uma saída muito boa. Mas pôde-se notar que alguns
algumas plantas saíram. Aqui provavelmente nós temos a mandioca já no estágio, né, inicial bem desenvolvido, né? A gente não tem problema com ácaro, né? E nós temos aqui a nosso berço que vai agora ser plantada outras mudas, né? E inicialmente nós iremos plantar a questão da mandioca, a questão da abóbora, né? Por exemplo, de um pepino, de uma melancia, ela vai ser introduzida nesse canto de cova. E no meio, né, da cova, do berço que está preparado, nós já entraremos com a muda de plantio. Ou a muda frutífera, ou a muda de alguma planta que vai cortar e cobrir o solo, né? Esse é um referencial. Nesse meio aqui onde a gente tem a falha, né, da maniva, algumas manivas que não nasceram, nós iremos plantar outro sistema aqui para fazer a cobertura nesse meio. Essa própria vegetação de fumo brabo que está brotando aqui, ela pode servir já inicialmente para ir fazendo a cobertura. Que essa planta aqui é uma erva invasora, ó. Ela veio pela raiz e ela possivelmente ela vai ser cultivada para fazer inicialmente a cobertura, né? Mas pode-se notar que ainda o solo aqui ainda está um pouco pobre, empobrecido, né? E se não fosse o problema da estiagem, nós estaríamos com a área bem forrada da questão da mandioca. Você pode ver que ali teve um espaço muito aberto, né, sem plantas, justamente uma planta aqui, outra falhada, justamente por conta da estiagem. E agora é um momento, né, que a gente está tentando recuperar esse período de estiagem. Já começou a chover aqui na região. Nós entraremos com outras mudas para repor essa maniva que foi perdida. E aí assim a mandioca ela entra dentro do sistema agroecológico, até porque aqui a parte de pecuária ela vai ser introduzida, a parte de criação de aves, criação de suínos, ela vai ter um retorno, né? E essa mandioca ela vai ser viabilizada nesse sentido, cujo o esterco, né, a cama de frango, ela vai vir para essa área de produção aqui da área de horta, né? A área da produção de feijão, de milho, de mandioca, ela vai ser introduzida aqui. Agora, ainda não está a área 100% preparada com a cobertura, né? Conforme a gente deseja, mas inicialmente o processo é esse. O produtor precisa covejar as áreas. Você pode ver que nós falamos em outros momentos sobre a questão de espaçamento. Nós temos aí, passa aqui, colega, a enxada nessas plantas aqui. Aqui, ó. Esse aí é uma planta invasora chamada fumo brabo. Ele veio utilizar. Quer dizer, as covas todas estão preparadas para isso, para essa finalidade. E vai ser implantadas as mudas. Esse turno aí significa onde vai ter a muda plantada, né? Possivelmente possa ser um abacate, pode ser uma muda que vai ser coberta. E interessante é respeitar esse espaçamento, ó. Aqui nós vamos ter de uma para outra 2,5 metros, né? De uma planta para outra. E lá para outra planta 2,5 metros. Então, com o manejo de poda que nós vamos trabalhar, vai ser possível consorciar mandioca, essas outras frutas e mais as outras que a gente vai introduzir dentro do meio de mandioca e feijão, milho, mandioca, cana, tudo aqui. O objetivo é que a gente tenha a produção muito mais diversificada possível, né? Se caso, por exemplo, você for plantar feijão, milho, abóbora, melancia e de repente você tem uma cobertura que evite essas plantas crescerem, então você tem esse espaço, né, da linha de mandioca para as covas para poder você semear abóbora, semear melancia, né? Semear o maxixe, semear o pepino, semear uma série de sementes que vão produzir nesse intervalo de abertura. A mandioca que ela é cultivada ruada, né? Espaço de 80 por 1 metro de largura.
cada intervalo de 80 centímetros a gente tem uma planta. De uma linha para outra a gente tem 1 metro de largura. Onde a gente está aproveitando 100% do espaçamento da cultura, né? Do espaço da área, né? Sendo que quando essa lavoura chegar ao porte de 1 metro e pouco, nós vamos ter um sombreamento significativo para o solo, né? E isso vai ser bom, porque a gente pode fazer um decote da cultura da mandioca, né? Para aproveitar a folha. Vamos poder fazer um decote e aproveitar a maniva. E enfim, a gente tem cultivo diversificado com todas essas culturas, né? Aqui nesse exato momento nós vamos fazer a limpeza da área para justamente distribuir as caixas onde a gente vai fazer a irrigação e começar a fazer o plantio dessas mudas. O tempo está esfriando, daqui um dia vai ser possível a gente fazer o plantio, né? A temperatura vai estar mais agradável, mais amena, né? Diferente que nós pegamos aqui nesse verão, que foi bastante castigado aí por todos, né? Todos os agricultores passando por isso. Mas enfim, é isso. Essa é uma orientação nossa enquanto sistema agroecológico. Salientamos que não está pronto ainda, está no processo de formação do cultivo, né? Do sistema de produção. E assim, né? Nós já começamos a produzir. Vai a cada dia mais melhorar essa produção aqui. Você achou que essa área aqui eu corrigi? Pois bem, pessoal, se tratando, né? Quanto à questão das mudas, nós já temos praticamente as mudas que vão fazer a cobertura desse solo aqui no futuro. Nós já temos todas já cultivadas aqui na propriedade. Temos também outras que porventura o agricultor que trabalha agroecologia, ele não vai ter o tempo suficiente para produzir todas as mudas, né? E nós aqui vamos introduzir cerca de 26 espécies de plantas, né? Algumas que vão ser através de estacas, outras vão ser através de mudas, né? Tem as mudas de citros, tem as mudas de caju, tem as mudas de acerola, muda de goiaba, muda de umbu gigante, que todas essas são mudas que vão ser de origem enxertadas, né, de qualidade, que vão ser introduzidas aqui no sistema. Tem também um bucajá, que vai ser plantadas através de estacas, né? E essas estacas vão ser oriundas das plantas que vão, de certa forma, ser cultivadas aqui, né? Enfim, são várias espécies de plantas que vão estar consorciadas. E claro que assim, para efeito econômico, nós vamos ter que ter aquela questão de chamada de variedades. E essas variedades não se pode ter apenas de uma espécie. Para você ter uma questão econômica dentro de um quintal produtivo, necessitamos de várias espécies e de cada espécie uma quantidade de plantas. Porque uma planta só, ela não vai ser suficiente para gerar uma renda para aquele agricultor. Então ela precisa de várias plantas. E é o caso da mandioca, é o caso dos citros, é o caso de uma acerola. Nós não vamos plantar um pé só de cada planta porque não se paga economicamente o serviço do agricultor, de colheita, de limpeza, né? Então nós temos que ter diversidade e quantidade dessas mesmas espécies na mesma área, entendeu? Então isso vai, de certa forma, viabilizar a receita, né, do nosso empreendimento aqui.